Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo e hoje eu vou trazer para você, tô trazendo aqui um conteúdo sobre os 5 erros que todo videomaker iniciante comete. Será aí que você tá cometendo um erro desse? Assista o vídeo e confira. E vamos aqui no esquema de 5, 4, 3, 2, 1, né? Na ordem decrescente dos erros que eu considero aí a ordem dos erros de todo iniciante, né? Seja videomaker, editor de vídeo, essa área toda do audiovisual. E o quinto erro aqui, né? Que muita gente comete quando vai comprar a sua primeira câmera é usar somente o parâmetro do ISO para pesquisar sobre a câmera que essa pessoa quer. E isso trouxe, né, a gente tem aí essa cultura, né, recente na real, por causa das séries de câmeras da Sony, que vinha aí com a promessa, né, no caso de ter um ISO muito alto e entregar uma imagem com uma qualidade muito boa em baixa luz, à noite principalmente. E de fato, as câmeras da Sony têm sim um ISO, uma compensação de ISO muito boa. Porém, meu amigo, meu querido jovem, garotinho juvenil que está começando na profissão, não usa somente o ISO como parâmetro para você escolher uma câmera para comprar, até porque não é só de ISO que a sua câmera tem de funcionalidade, né? Você compra uma câmera para ela trabalhar com todas as funcionalidades dela, e é isso a gente espera que funcione também. A ciência de cor, que ela seja uma ciência bonita, né? Então a gente sabe que a Sony não tem assim uma ciência tão bonita na sua configuração, nas suas câmeras. A gente quer uma câmera que entregue uma capacidade de trabalho boa, né? Por exemplo, as câmeras da Sony, a série Alpha, por exemplo, que tem ali o seu ISO elevado, muitas delas esquentam. E imagina só você fazer um evento e a câmera esquentar na sua mão a ponto de desligar. Então é um parâmetro que seria ruim você desembolsar R$6.000, R$7.000 no corpo de uma câmera da Sony e você ter aí uma câmera que vai esquentar na sua mão. Eu tô falando da Sony porque foi a minha experiência comprando uma câmera da Sony para testar e eu realmente não tive experiências muito boas utilizando ela. Vou deixar aqui no card o vídeo onde eu falo a minha experiência com a Sony A6000 e é da série Alpha, né? Ou seja, a série Alpha passa por esses problemas mesmo de superaquecimento, de ter uma ciência de cor não tão agradável, não tão bonita, né? Então, para mim, que sou colorista, trabalho com isso principalmente, é um parâmetro que pesa bastante. Então, eu indico a você ter um certo cuidado. Não avalie só o ISO, avalie diversas coisas, né? Quais são os preços das lentes que você vai utilizar na sua câmera, se ela vai ser uma câmera micro 4/3, se é uma câmera PSC, uma câmera full frame. Então, são pontos que você precisa aí ponderar. E não vá somente na onda, no hype do ISO alto, porque eu vou utilizar a câmera para enxergar no escuro, né? Ou seja, não é esse o propósito do trabalho. Você que vai trabalhar com casamentos, com eventos sociais, o ISO ajuda sim você nesse trabalho, mas você tem que pensar nos outros fatores também. Então você vai querer entregar um trabalho bom, pensa bem quando você for escolher a sua câmera, não se baseie só em um fator. Quarto erro aqui, para quem tá começando, e esse erro é brutal, esse erro é triste, porque com esse erro você não pega trabalhos, você não consegue fechar parcerias, que é não fazer networking. Esse erro, acredito que não seja só na área de videomakers, né? Aqui é a parte audiovisual, mas deve ter também em outras áreas, em outras profissões, de não fazer o networking. E o networking aqui não é esse interesse, né? Esse networking interesseiro de querer fechar com os outros parcerias só para conseguir trabalho. Mas o networking, ele te ajuda muito a você adquirir experiência. Conversando com outras pessoas da profissão, da área, você consegue aí entender como está o mercado na sua região, você consegue entender como que você pode traçar estratégias que funcionaram também para essa pessoa no seu trabalho. Então o network, ele é nada mais do que uma rede de relacionamentos que você vai ter, você profissional, videomaker ou editor de vídeo, e que vai contribuir para você
ajudar essa pessoa e ser ajudado, né? E nisso não envolve somente trabalhos em si, mas diversas questões técnicas da nossa área, além da experiência, né? Entenda que sempre você vai estar em constante aprendizado e a gente aprende com as pessoas da nossa área, ou seja, nós temos similaridade com as pessoas que trabalham na mesma profissão que a gente faz. Então, não tenha medo, nem tenha aversão a networking, é fundamental, principalmente você que está começando. Terceiro erro, e esse erro, cara, é triste ainda que aconteça isso, mas muitas pessoas caem na lábia, na famosa enganação aí de que o LUT é a salvação do job, né? Ou seja, o LUT, ele vai ajudar a finalizar o teu trabalho e deixar ele somente com o LUT ali que vai rodar liso. Isso é a maior mentira, né? Você se basear o seu trabalho em LUT. Ou seja, para você que tá me ouvindo aqui, assistindo esse vídeo, não entende o que é LUT, LUT ele é um padrão que você faz de cor, de look, né? Para você aplicar em um vídeo na parte de color grading do seu vídeo, utilizando o DaVinci, utilizando o Adobe Premiere, você consegue sim aplicar um LUT, né? Que são predefinições que os usuários criam e algumas empresas também criam para você utilizar nas suas imagens e criar um look pronto, né? Um negócio como se fosse uma receita de bolo ali certinha que você vai colocar na imagem, ele vai mudar as cores, o aspecto. Porém, muitas pessoas se baseiam em LUT para poder entregar o seu trabalho, e isso é extremamente errado. Por que que eu afirmo isso? Porque todo trabalho tem uma similaridade, uma identidade, e não é um LUT que vai trazer então a solução para o teu trabalho. Às vezes você tá ali quebrando a cabeça porque você não consegue encontrar um look bacana para sua imagem, mas eu influencio você a estudar color grading, estudar tratamento de imagem para você não ficar refém de LUT, porque ele acaba virando uma válvula de escape para a pessoa que não quer criar o seu próprio look. Aqui no canal eu tenho vários vídeos ensinando você a criar um look cinematográfico, a fazer color grading por referência, e isso você consegue fazer no DaVinci Resolve, por exemplo, que é o programa que eu utilizo. Ou seja, você não fica mais refém de usar um LUT, né? LUT, na real, eles deveriam ser apenas usados para ser um complemento no todo o processo do seu color grading, ou seja, ele é um item a mais, onde você vai modificar esse LUT para daí se adequar à realidade. Mas lembra da época que saiu os LUTs de Teal and Orange, onde virou uma febre, muita gente ficou utilizando aqueles LUTs para imagens de Instagram, para entregar trabalhos de casamento com pessoas com a pele parecendo os Simpsons de laranja. Isso tava triste, esse tipo de trabalho, e é triste você utilizar isso porque você limita a sua inteligência a um LUT, ou seja, você não cria o próprio look que se adeque àquele trabalho. Então aproveita que já tá nesse vídeo, quando terminar de assistir esse vídeo, claro, dá uma maratonada. Eu tenho uma playlist só sobre o DaVinci, eu tenho uma só sobre color grading, você vai poder aprender a criar os seus próprios looks. Mas antes de ir para o segundo lugar dessa lista aqui, eu queria te convidar a curtir esse vídeo. Se você estiver gostando aqui, estiver se identificando ou achar alguém que você conhece que se identifica com esses erros aqui, deixa um curtir para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo e para eu entender que eu tenho que trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. E dessa forma trazer conteúdos que vocês gostam de assistir, gostam de consumir. E não se esquece também de se inscrever se você ainda não é inscrito. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Vamos então para o segundo erro que todo iniciante comete. E o segundo erro aqui é o que muitos iniciantes não cometem e acabam vacilando muito isso com clientes, que é não cobrar as alterações. Uma coisa importante que você tem que entender, você que é iniciante, é que o seu trabalho ele vale um dinheiro, né? Ele tem um valor, né? Então você precisa entender quanto custa o seu serviço. A partir do momento que você entende essa necessidade, essa importância de ter um valor sobre o que você oferece de serviço, você entende que todo o tempo que você gasta em um trabalho vale dinheiro. Com isso, toda alteração que o seu cliente pede que esteja fora do contrato, ela é um trabalho que você necessita cobrar, porque são horas e horas investidas, seja na edição ou captação,
que você precisa receber por isso. Então tenha muito cuidado quando você for fazer os seus contratos, coloque ali uma estimativa de alterações, quantas alterações você permite para o seu cliente e a partir de que momento essas alterações que excederem serão cobradas e qual o valor, claro, né? Então não esqueça, não vacile nessa parte de não cobrar por alterações excessivas, porque daí você vai acabar trabalhando de graça para o seu cliente e vai se frustrar com a profissão. E vamos para o primeiríssimo lugar aqui dessa lista de erros que todo iniciante comete. Esse daqui, meu Deus, quantas vezes eu já vi pessoas cometendo esse erro. E por falta de quê? De não querer estudar. Pelo amor de Deus, macho, presta atenção nisso aqui, rapaz, pra tu não ficar vacilando aí e fazendo pergunta besta no meio do YouTube e do Instagram, rapaz. E o erro é perguntar que configuração é boa pra cada situação. Entenda, garotinho juvenil que está começando agora, não existe configuração de câmera boa para cada situação, pois cada situação tem a sua individualidade. Por exemplo, aqui eu tenho esse ambiente onde eu tenho uma luz lateralizada a 45 graus, tenho ali atrás uma luz de recorte, ali uma luz de recorte também, e eu tenho aqui todo um ambiente preenchido por uma parede branca com itens ali atrás, tenho planta ali atrás também. Eu tenho muita coisa aqui dentro desse ambiente que precisa ser medido, né? Que precisa ser ponderado na hora de fazer a fotografia, né? Ou seja, fazer a fotografia do vídeo é isso. Qual tipo de câmera, lente que eu vou escolher, qual a abertura da lente, qual a intensidade da luz, qual tipo de luz, N fatores que a gente utiliza para ponderar a nossa fotografia do vídeo. Então, eu passo aqui algumas horas pensando qual o posicionamento da câmera, onde eu vou rebater uma luz para preencher algum lado que esteja escuro, como que eu vou escolher a milimetragem da lente, a distância focal, a velocidade de obturador, tudo que eu preciso configurar para funcionar nesse ambiente. Quando a gente vai para um ambiente diferente, como uma área externa ou outro tipo de casa, né? Cada ambiente tem a sua configuração e você precisa entender isso para parar de fazer esse tipo de pergunta. Não que seja um pecado fazer esse tipo de pergunta, mas são coisas tão simples que você precisa entender que o estudo da fotografia, né, antes de você começar a trabalhar com vídeo, você precisa estudar fotografia. Não tem como fugir disso. A fotografia é a base de todo vídeo. Então você precisa entender os 3 pilares da fotografia, esquemas de iluminação que você vai utilizar, como os materiais, né, ao redor eles reagem a uma iluminação, a uma configuração. Então não faz sentido você chegar e perguntar qual tipo de configuração funciona num casamento às 3 horas da tarde, debaixo de um sol, truando ali, e que configuração uso na minha câmera. Meu amigo, eu não sei, porque você não tem como prever o futuro, você não tem como prever a medição de um ambiente. Você precisa testar e testar e testar. Não veja isso como uma arrogância. Se você estiver interpretando dessa forma, me perdoe, mas eu preciso dizer isso para você. Você precisa estudar. Você precisa parar, ver qual tipo de configuração vai se adequar àquele ambiente e testar a iluminação, posicionamento. Você posiciona frontal, posiciona ela lateral, vai testando, vai modificando, porque assim você vai encontrar a configuração, o setup, a fotografia ideal para aquele ambiente. E engatando aqui nessa de configuração, outro erro também, já colocando aqui para você que é editor de vídeo também, não existe um color grading ideal somente para aquela situação. A gente adapta a colorimetria, o color grading, né, o tratamento de cor para cada tipo de imagem. Cada tipo de imagem tem a sua individualidade. A gente trabalha uma base, mas a base não determina somente ela o resultado final. Você precisa modificar, testar também na parte de edição. É tanto que quando vocês veem ali o processo que eu faço de color grading por referência, eu vou testando cor, testando intensidade de iluminação, correções que a gente faz na imagem, porque cada imagem tem a sua individualidade. Então, preste muita atenção, não cometa mais esse erro. Quando você estiver com dúvida se a configuração que você vai utilizar vai ser X ou Y,
teste, vá no ambiente, faça uma visita de campo, se for uma gravação para YouTube, teste o ambiente que você vai gravar e veja qual iluminação se encaixa melhor na sua situação. Bem, eu espero aí que você possa ter entendido quais são os 5 erros que todo videomaker iniciante comete, né? Videomaker e editor de vídeo. Não veja isso como uma arrogância, um ataque a você que está começando agora. Sinta-se até feliz por receber essas dicas aqui. São 5 aí dicas também, né, para você começar certo na profissão e evoluir da melhor forma possível. E eu espero aí que esse vídeo possa ter contribuído na tua vida e você possa ter entendido mais um pouquinho sobre o que a gente precisa melhorar quando está começando. Eu te vejo então num próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir se você gostou desse conteúdo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!